Olá! Sabe, em tempos de tanta incerteza, é muito natural a gente procurar por algo sólido, né? Uma base firme para nossa fé. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar nos fundamentos de uma convicção que não se abala, entender a fundo a importância da unidade e, claro, descobrir onde encontrar a esperança. Tudo isso com base no material que temos em mãos. Para começar, a gente já parte de um ponto bem forte. Pensa só. Ao longo da história, existiram pessoas que conhecemos como mártires que enfrentaram as provas mais difíceis que se pode imaginar. E tudo por causa daquilo em que acreditavam. O testemunho que elas deixaram é de uma fé que simplesmente não se quebrava, mesmo com tudo contra. E aí, claro, fica a pergunta que guia toda a nossa análise. O que é que dava para essa gente uma fé tão inabalável? De onde vem uma convicção forte a esse ponto, que aguenta qualquer pressão? É isso que a gente vai investigar agora. Beleza, então vamos lá. O ponto de partida aqui é que essa força toda não vinha só da fé individual de cada um. Tinha algo a mais. O material que estamos analisando sugere que a chave está no coletivo. A base para uma comunidade aguentar o tranco está na unidade. Mas, ó, não é qualquer tipo de unidade, não. E é aqui que a coisa fica bem interessante. O texto faz uma distinção muito clara. De um lado, tem uma unidade meio superficial, sabe? Aquela baseada só em concordar por concordar ou porque a estrutura da organização manda. Essa é frágil. Mas do outro lado, existe a unidade verdadeira. E essa, segundo o que estamos vendo, vem de um lugar muito mais profundo. Nasce de uma compreensão que todos ali compartilham sobre a verdade e de uma fidelidade a Cristo. É essa unidade que, de fato, fortalece contra os desafios. Tá, mas como se chega nessa força? Parece que tem um caminho, uma progressão bem lógica. Funciona mais ou menos assim, ó. Tudo começa no individual, com a fidelidade de cada um a Deus. Isso leva a uma compreensão mais profunda da verdade. E quando as pessoas compartilham essa compreensão, nasce a tal da unidade verdadeira. O resultado final, uma comunidade fortalecida, pronta para o que der e vier. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de uma forma perfeita. A unidade verdadeira nasce do entendimento da verdade e da fidelidade a Cristo. Percebe? A ideia não é todo mundo ser igual ou concordar com tudo à força. É sobre ter uma convicção em comum, algo que une as pessoas na raiz. Certo, tudo isso é muito interessante do ponto de vista histórico. Mas e hoje? Como isso se aplica aos desafios que a gente vive agora? É exatamente essa ponte que vamos cruzar. Vamos ver como o material traz essas lições do passado direto para o nosso presente. E pode acreditar, é muito relevante. Para navegar os desafios atuais, o texto destaca algumas ferramentas bem específicas. A Bíblia aparece como alicerce para explicar as verdades fundamentais. Os dons espirituais, que funcionam como guias para a comunidade, o dom de profecia é até mencionado de forma particular como algo que ajuda a manter todo mundo junto. E um ponto crucial, a fidelidade vivida hoje é a preparação para o futuro. Agora a gente entra num terreno bem delicado. Uma das questões mais difíceis e universais que existem, a realidade do sofrimento. Se a fé é tão forte, por que ainda existe dor? É uma pergunta pesada, mas o material não foge dela. Pelo contrário, encara de frente e oferece uma estrutura para a gente tentar entender essa tensão. Para contextualizar, a fonte usa uma expressão específica, o grande conflito. De acordo com o texto, isso é, basicamente, o quadro teológico, a moldura que busca esclarecer a realidade do sofrimento no mundo. É como se fosse a lente através da qual se compreende a luta entre o bem e o mal. Então, se estamos no meio desse conflito e do sofrimento que ele traz, a pergunta que não quer calar é: onde é que se encontra a força para continuar? Qual é a âncora que segura o barco no meio da tempestade? E aqui está a resposta central que o material apresenta. Essa citação aponta diretamente para a cruz, mas olha, não como um símbolo de derrota de jeito nenhum, e sim como a prova definitiva do amor de Deus. A ideia é que, ao olhar para Jesus na cruz, se encontra a razão para confiar nele, não importa a circunstância. E com isso, a gente vai chegando ao fechamento, ao testemunho final. É como se todos os fios que a gente foi acompanhando até agora, a fé, a unidade e o sofrimento, se juntassem para formar uma mensagem única sobre o legado da fé. Se tem uma coisa para a gente guardar de tudo isso, é o seguinte: o material não nega a realidade do sofrimento, ele é real e ponto. Mas a conclusão é que a esperança encontrada na fé é sempre maior, é mais poderosa.
Então, para amarrar tudo, vamos só recapitular os pontos cruciais. Primeiro, uma fé inabalável nasce de uma convicção pessoal profunda. Segundo, a unidade de verdade se constrói sobre uma compreensão da verdade que todos compartilham. Terceiro, a cruz oferece a resposta definitiva ao sofrimento. E, por último, um testemunho fiel confirma a capacidade de Deus de salvar. E para fechar com chave de ouro, o texto nos deixa com esta declaração de convicção pessoal lá de 2 Timóteo: sei em quem tenho crido. Repare bem, não é apenas o que se crê, mas em quem se crê. Faz toda a diferença, não é? Uma reflexão, sem dúvida, muito poderosa para encerrar nossa análise de hoje.